E aí, Sossolo do Araguaia, como tá as coisas? E aí, beleza? Tranquilo? Muito bom. Então, tem uma pergunta que todo mundo tá querendo saber. Da onde que surgiu essa ideia de geopolítica, esse seu contato com ela? O que que você tem com a geopolítica? Eu comecei a me interessar pela geopolítica quando era estudante, né? Meus professores de geografia falavam sobre a Guerra Fria e isso me motivou a me aprofundar. Lembro de uma professora de geografia que fez eu fazer um trabalho sobre a Guerra no Kosovo e eu fiz todo o trabalho e isso para mim influenciou muito a gostar de geopolítica. No início eu queria até graduar em geografia, mas aí não deu certo, acabei graduando primeiramente em matemática e depois em ciências sociais, sociologia. Então, já conectando um pouco, a gente poderia falar uma das... Eu acho que a principal organização desde a reestruturação da ordem mundial após a Segunda Guerra, né, as guerras mundiais, que é a ONU. O que que você acha que sobre a ONU, assim, qual o papel dela, que ela criou assim para o mundo, qual que é a função dela e qual que será o futuro dela? Olha, a ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e ela herdou da Liga das Nações que surgiu na Primeira Guerra Mundial. Só que a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu logo em seguida. Uhum. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí a ONU surgiu para evitar guerra. Uhum. Tem a Assembleia da ONU, todo mundo participa, vota, tem o Conselho da ONU. Quais que são mesmo os membros definitivos da ONU? São os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a Rússia, que herdou, né, da União Soviética, o Reino Unido, né, que alguns chamam de Inglaterra também, a Itália e a França. Então, o que acontece nesse conselho? Um exemplo, quando os Estados Unidos quis invadir o Iraque, aí todos os 5 têm que ser a favor para invadir o Iraque com o consenso da ONU. Um exemplo, se a Rússia ou a China for contra, não invade. Uhum. Mas isso não deixou dos Estados Unidos invadir o Iraque. A própria Rússia invadiu a Ucrânia sem um consenso da ONU. Os Estados Unidos atualmente invadiu o Irã sem um consenso da ONU. Teoricamente, os 5 fazem esse controle, né? O que a ONU deve fazer, o que a ONU não deve fazer. Mas a gente fica pensando, será que vai virar da ONU nesses últimos anos? Porque tá, que nem você falou, já tá tendo muitos tipos de guerra em si, a da Ucrânia que já tem uns 4 anos, fez 4 anos, agora iniciou esse conflito do Irã que já vinha inflamando de um tempo. Você acha que a ONU ela pode acabar ou virar uma organização só de nome, sem poder? Boa pergunta, Juan. E a ONU, ela enfraqueceu muito. Tanto que essas guerras estão acontecendo e ela não conseguiu evitar. O Donald Trump tentou criar o conselho lá para ajudar o negócio da Palestina, que lá é criar a sua própria ONU. Então, a ONU fica mais enfraquecida ainda. Muita gente dizia que a ONU era mais ocidental do que oriental. Até essa divisa ocidental e oriental é complicada, ou o norte, o sul, porque a gente vai falar Estados Unidos, a Europa, e ainda pega o Japão e a Coreia do Sul, aí os opositores, Rússia, China, Vietnã, Coreia do Norte, e do lado ocidental, Cuba. Ainda tem aqueles países ainda, igual o Brasil, que fica, eu sou amigo de vocês, eu sou amigo de vocês, então, a ONU seria para esses países que têm essa diferença se unir mais. Mas nesse momento que há uma disputa entre Estados Unidos e China, quem é o país mais poderoso do mundo, a ONU perdeu a sua força. Eu acredito que se tornar uma figura só por nome, eu acredito que ainda não, porque a ONU não só cuida
da paz, mas ela cuida da saúde, da educação, É que ela tem do meio contato ambiente. também com as outras organizações, né? A Organização da Saúde, o OMS, a do Trabalho, o OIT, né? Isso. Mas é inegável que ela deu uma... Assim, os membros, que é os, em teoria, os mais fortes, que é os Estados Unidos e a Rússia, eles dão um jeitinho, dão um jeitinho. E olha como eles, os membro cabeça, eles dão um jeito aí de fazer o que dá, o que eles querem. Mas tem essa guerra aí do Irã, tem a guerra da Ucrânia, tem aquele clima meio não agradável lá da China e Taiwan, né? Isso. O pessoal fica tipo assim, se não tiver problema com China e Taiwan, pelo menos ainda as coisas estão de boa. Se tiver, aí já começa um problema maior, né? O que você pensa dessa questão China e Taiwan? Para entender a situação da China, a gente tem que entrar na Revolução Chinesa. Sabe que a China teve uma guerra civil entre os comunistas e os nacionalistas. E no meio dessa guerra civil, o Japão invadiu a China no período da Segunda Guerra Mundial. Depois os dois se uniram, né, os chineses, comunistas nacionalistas, expulsaram os japoneses. Depois voltaram a guerrear de novo. E os comunistas levaram vantagem. E aí os nacionalistas foram para Taiwan. Lá, aí ficou no começo, que as duas eram a China, né? No começo o Ocidente considerava Taiwan, depois o Ocidente considerou a China. E a China fala que Taiwan é da China, e Taiwan quer sua independência, dizer que ele é um próprio país. E a China vive ameaçando... Passando caça em cima do território, né? Querer ocupar mesmo Taiwan. Não ocupou ainda porque os Estados Unidos da América não deixa. Então os Estados Unidos da América falou, tipo assim, se você invadir Taiwan, nós vamos entrar uma guerra, tem uma lei no Congresso americano. Então, por isso que a China não invadiu ainda. E Taiwan, ele é muito importante para o Ocidente, porque tem a questão dos chips, né? Tem muitos chips que é feito em Taiwan. E só que o Ocidente também é mala, tipo assim, trata diretamente Taiwan como um país, assim. Tipo, não que não se deva tratar, mas é quase como dando uma cornetada na China, né? Tipo assim, já tô indo lá direto em Taiwan, não tô falando com vocês. Com certeza, esses tempos atrás, o ano passado, ou foi esse ano, o tempo passa rápido, o Trump estava vendendo armas para Taiwan. Isso é uma afronta para a China, porque a China tem vontade já de ocupar lá e falar assim, nós domina mesmo Taiwan, Taiwan é nosso, aí Taiwan comprando armas, então isso deixou os chineses revoltados com os Estados Unidos. Última pergunta, e o Brasil nisso tudo? O Brasil, como eu falei agora há pouco, o Brasil quer ser amigo de todo mundo. Ele quer ser amigo dos Estados Unidos, ele quer ser amigo da China, ele quer ser amigo da Rússia, ele quer ser amigo de Cuba, ele quer ser amigo dos países africanos, ele quer ser aquele cara legal, sabe? Só que tem um problema, nós estamos numa segunda guerra fria entre Estados Unidos e China. Estados Unidos, a América é nossa. A China é que mais compra produtos do Brasil, investe muito aqui na América do Sul. A China, ela tem investido muito na América do Sul, na África, realmente botando empresa aqui. Tem até aquela história lá da ferrovia que vai atravessar o Brasil. Não sei o que virou dessa história, mas é complexo. Então, o que acontece? O Brasil tem envolvido nessa guerra entre Estados Unidos e China. Porque o Brasil vende soja, os Estados Unidos vende soja para a China. Quando os Estados Unidos taxou os Estados Unidos taxou a China não vou comprar soja de vocês mais, vou comprar do Brasil. Isso deixou o Brasil numa situação assim, que os Estados Unidos olhou para o Brasil e já fez uma parceria com o Paraguai ali, eu acho que para atrapalhar um pouco essa saída da soja para o Pacífico ali pelo Paraguai. E o Brasil acredita muito no multilateralismo, e o multilateralismo está chegando no seu fim. Ele é muito agregado à ONU, como você falou, a ONU perdeu poder, mas o multilateralismo perdeu mais ainda. E aí o que acontece? O Brasil é um país grande, tem terras raras, tanto que a única mineradora de terras que o Brasil vendeu para os americanos. E o Brasil não produz tecnologia. Os nossos carros são produzidos aqui, são todos multinacionais
de outros países. O Brasil não consegue guardar todo o seu território continental, porque não tem um exército tão forte. O Brasil não tem armamento nuclear. Isso não deixa os Estados Unidos ou a China, qualquer país, querer invadir o Brasil. E é algo que eu vou te falar. Eu tava querendo chegar nesse comentário e tal, eu até ia pedir assim, pô, deixa eu... Olha, no atual momento, vamos dizer o seguinte, no atual momento já pode dizer quase que um fim de um globalismo, assim dizendo, toda aquela ideia, todo mundo coopera com todo mundo, tenho aqui um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, tipo uma espécie de diplomacia. Agora é cachorro grande botando pressão em cachorro pequeno. O que acontece? Hoje em dia, o que te dá um pouco de segurança é armamento nuclear ou atômico. Por quê? Eu como pessoa detesto armas nucleares. Para mim é algo que não deveria existir. Mas eu queria que o Brasil tivesse o programa nuclear. Por quê? Ter um programa nuclear te dá um pouco mais de segurança de outras nações não meter o bedelho no que é teu, interferir nas suas políticas e tudo mais, na sua soberania. Te dá uma segurança de fato. Só que hoje em dia é muito complexo, porque o Brasil já assinou o Tratado das Armas Limpas, que não ia fazer parte. Exemplo que o Irã tá nesse tratado, o Ayatollah que morreu, ele tinha nos anos 90 feito uma... Eu não vou chamar, tem um nome certinho, mas eu vou chamar de decreto, eu acho que é Sharia, dizendo que o Irã não faria armas sujas, que é as armas nucleares. Só que agora com essa guerra eles estão repensando. Realmente eles podem estar repensando em fazer. E se o Brasil sair desse mesmo acordo também, não vai ser fácil outros países, principalmente do norte, do ocidente, permitir que mais um país tenha acesso à arma nuclear. Seria complicado, seria uma, eu vou dizer o termo, choradeira, né? Mas atualmente é a forma de garantir que você tenha uma segurança nas suas próprias políticas. Mas enfim, é uma opinião minha. Eu sou contra armas nucleares, principalmente no uso. Mas tendo elas, dá uma segurança à nação. Perfeito, Juan. Gostei da sua análise. Você aí que está do outro lado também pode comentar, fazer a sua análise. Essa junção de conhecimento é muito importante para esse canal Social da Araguaia. E fechando o Brasil tem que investir em tecnologia, tem que investir em inovação, tem que melhorar a educação na questão tecnológica e melhorar o armamento, como foi dito. Um exército mais forte, armamento nuclear. Aí sim, com essa bagagem toda tecnológica e armamentista, vai chegar lá na ONU e vai conseguir seu espaço no conselho da ONU junto com os grandes. Se não fizer isso, continuar sendo um grande exportador de matéria-prima, não vai ter respeito por ninguém. Claro que tem uma Embraer, que fabrica avião, tem algumas tecnologias, mas ainda deixa a desejar na questão da geopolítica mundial. Mais um vídeo para vocês.